Hora de falar sobre Memphis Depay. O atacante holandês que vive os últimos meses do seu contrato com o Timão é alvo de duas ofertas do exterior. Al-Ahly e Shabab Al-Ahly, duas equipes dos Emirados Árabes Unidos, já entraram em contato com o staff do jogador. Essa informação foi divulgada primeiro pelo jornalista chamado Santi Aouna. Consultei um empresário brasileiro que tem enorme influência no Shabab Al-Ahly. Ele admitiu que há a intenção da contratação do Memphis Depay. O problema é financeiro. Memphis Depay custa, como todos sabem, 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. O jogador mais bem pago em atividade nos Emirados Árabes Unidos ganha na casa dos 4 milhões e meio de reais mês. Dessa maneira, dá para dizer que ou os times dos Emirados abrem os cofres e fazem o maior investimento da história do futebol por lá, ou o Memphis Depay vai buscar outras oportunidades. Inclusive, a primeira oferta do Al-Ahly já foi recusada. A chance de o Memphis Depay trocar o Corinthians por qualquer time dos Emirados nessa janela de janeiro é praticamente zero. O Memphis está muito focado em jogar a Copa do Mundo na metade do ano pela seleção holandesa. E ele entende que no Corinthians, onde já está adaptado, super entrosado com o restante do elenco e com moral com a torcida, não há por que mudar-se. Já para a metade do ano, quando não deve ter uma proposta de renovação do contrato do Corinthians, aí sim o mercado se abre e ele vai estudar alternativas. O Corinthians pode oferecer uma renovação para o Memphis? Até acho que vai, mas em condições muito menores, com o salário pelo menos pela metade do preço. Se o Memphis quiser ficar ganhando cerca de 3 milhões de reais mensais, aí pode sair negócio. Difícil é imaginar que o Memphis Top reduzir seus vencimentos em 50%. Já o Corinthians está de olho em um lateral esquerdo em Portugal. Formação do Lucas Mussetti dá conta de que o Corinthians abriu tratativas com o Matheus Reis, brasileiro de 30 anos de idade, formado no São Paulo e que joga no Sporting de Portugal há bastante tempo. Temporada atual de 19 partidas, 2 assistências. Antes de gravar o vídeo, procurei o empresário do Matheus Reis, que ainda não me respondeu, o Hugo Garcia. O contrato do Matheus Reis se encerra em junho e ele já poderia assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o Corinthians ou para qualquer outro clube a partir de 1º de julho de 2026. As conversas entre o Matheus Reis e o Corinthians teriam sido comandadas pelo Marcelo Paz, executivo de futebol alvinegro, com a lembrança de que o Corinthians só pensa em contratar o Matheus ou quaisquer outros jogadores de graça ou pagando bem pequenas quantias. A Margarete Ramos quer que eu fale sobre o Rony. Eu fui o primeiro a contar ontem cedo que o Rony interessa ao Corinthians. O Dorival Júnior ligou durante a semana para o Hércules, que é pai e empresário do Rony. Eu não sabia, né? Eu não lembrava, mas o Rony trabalhou com o Dorival no Atlético Paranaense. Foi, inclusive, o Dorival quem vetou o negócio com o Júnior Santos. Então, vamos lá, só para tentar ser o mais claro possível. Na quarta-feira, eu fui o primeiro a informar que o Júnior Santos se interessava ao Corinthians, havia uma negociação, que o Atlético e o Corinthians já haviam acertado o empréstimo até o fim da temporada, com o Corinthians não pagando nada para o empréstimo e arcando com 80% dos salários. Faltava, deixei bem claro desde o princípio, que faltava o sim do Dorival Júnior. E aí, conforme foram passando os dias e eu fui percebendo que a coisa não avançava, eu entendi que o que pegava é que o Dorival Júnior preferia um outro jogador. No sábado de manhã, eu descobri que esse jogador, para falar a verdade, eu descobri na sexta-noite, mas publiquei no sábado de manhã que o jogador era o Rony, tá? Que o Dorival ligou para o empresário do Rony, conversou com ele, disse que o Rony seria protagonista, especialmente porque na metade do ano o Memphis vai embora, que haveria espaço para o Rony, dedicação com a torcida seria boa por conta da raça dele, enfim. Aí o Dorival chegou a dizer que o Corinthians voltou a pagar salários em dia, está com tudo certinho, o presidente é sério, enfim. Foi o que eu publiquei. E aí eu disse no sábado de manhã, negócio é super complicado, porque o Atlético só aceita vender, a pedida é de 25 milhões de reais e o Corinthians não tem capacidade para fazer esse investimento. Pouco tempo depois, 1h30 depois que eu postei, o Everton Guimarães trouxe a notícia de que o Rony estava a caminho do Corinthians, e que nem seria relacionado. O André Hernan também cravou que a operação seria fechada em 25 milhões de reais. Confesso que eu estranhei, mas fui checar com o pessoal do Corinthians, o pessoal falou, Nicola, a informação que a gente tem interesse, mas vai ser muito difícil fechar o negócio. O cara ganha 1.600.000 por mês, esse é outro enorme complicador, e não há grana para comprá-lo. Hora de falar sobre Júnior Santos, o atacante do Galo, que negocia com o Corinthians, pode pintar no Santos. Especulação das últimas horas dá conta de que o Peixe entrou na parada e tenta atravessar o Corinthians. Vale a lembrança de que o Santos busca já há algum tempo
mais um atacante. O primeiro alvo foi o Rony. Negociações com o Atlético avançaram, mas na última hora o negócio melou. A partir daí, o Santos passou a focar em Michael, do Flamengo. Dá para dizer que as conversas com o rubro-negro estagnaram diante da necessidade de pagamento de uma compensação financeira. Ao tomar conhecimento de que o Corinthians fez proposta ao Atlético para um empréstimo sem custos do Júnior Santos e tendo parte dos vencimentos do Júnior Santos pagos pelo próprio Atlético, o Santos demonstrou interesse. O que eu posso contar para vocês é que até esse momento não houve nenhuma consulta ao staff do jogador. O Edivaldo Ferraz, que é o representante do Júnior Santos, não foi procurado por ninguém do Peixe. E o foco total segue sendo em fechar com o Corinthians. Repercussão extremamente positiva entre torcedores do Corinthians, em sua grande maioria a fiel top e aprova esse tipo de negociação, a contratação do Júnior Santos por empréstimo até o fim da temporada, com 80% dos vencimentos pagos pelo Corinthians, o Galo ficando com outros 20%. O acordo só não foi fechado porque Dorival Júnior ainda não se convenceu. Tenho a impressão de que o Dorival indicou um outro jogador, e enquanto houver esperança em relação a esse outro jogador, o Júnior Santos permanece em stand-by. Resta saber se o mercado vai aceitar essa condição e se não pode aparecer uma outra oferta para o ex-Atlético, ex-botafoguense. Ele chegou a ser artilheiro da Libertadores da América em 2024 pelo Botafogo e se mudou por 8 milhões de euros para o Clube Atlético Mineiro. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!